Nos últimos anos, a educação no Brasil vem enfrentando desafios complexos, como a merenda escolar insuficiente, a falta de professores e um ensino defasado. No entanto, em 2017, o governo federal sancionou a lei do novo ensino médio como uma possível solução para esses problemas. As mudanças foram implementadas de fato em 2022, trazendo um aumento da carga horária, uma base curricular reformulada com itinerários formativos, integração entre disciplinas e a possibilidade de escolha da área de estudo, além da introdução do projeto de vida e a formação técnica e profissional. Atualmente, estima-se que 91,9% dos estudantes de 15 a 17 anos já estão inseridos nesse novo formato, com a rede estadual de ensino sendo responsável por atender 83,6% desses alunos, segundo dados do INEP. Oi, meu nome é Vitória, tenho 18 anos e estou no terceiro ano do ensino médio. No primeiro ano, funcionou da seguinte forma: eles tiraram algumas aulas de matérias como história, por exemplo, e incluíram os itinerários. Então, nós tivemos itinerários tanto voltados para humanas quanto para exatas, e foi assim no primeiro e no segundo ano. Porém, no final do segundo ano, nós preenchemos o formulário, preenchendo o que a gente gostava, quais matérias a gente tinha mais interesse, qual seria a área que a gente queria para o nosso futuro e tudo mais. E no final a gente escolheu entre exatas e humanas. Eu escolhi entre exatas, e que está sendo aplicado para mim agora no terceiro ano. Sobre a escolha que eu fiz, eu não gostei muito, sendo bem sincera, porque eu não sou muito fã de exatas, porém eu acho que possa ter agregado algumas coisas que escolhendo humanas, por exemplo, não iriam me agregar. Então, É como se fossem novas disciplinas. No dia a dia, na grade, ela entra como uma. Não é separado dentro, por exemplo, 4 aulas de formação geral e as demais de itinerário. Não. Elas vão dentro do horário. Então, o aluno tem uma aula de história, depois tem uma aula de filosofia e sociedade moderna. Mas a gente, né, fomos, né, tentando entender e vendo a melhor forma de fazer. Por exemplo, os alunos que escolhem fazer o itinerário formativo de Ciências da Natureza e Matemática, eles acabam estudando juntos. Então, eu tenho uma sala onde todos estes alunos fazem o itinerário de Ciências da Natureza e Matemática. Então, é uma sala mais voltada a essa área. E numa outra sala, no terceiro B, que tiveram a escolha de Ciências Humanas e Linguagens, eles vão estar todos juntos no terceiro B. Então, é uma escolha que muitas vezes eles acabam esquecendo de fazer, porque no momento não levam a sério e não se sentem, às vezes, preparados e depois vão ver que, mas não era essa área que eu queria seguir, ou às vezes a gente não consegue atender todo mundo porque a gente não consegue alcançar com a informação a todos. Então, fica um pouco complexo, tem bastante questionamento. Com essas mudanças do novo ensino médio, veio aí a Secretaria da Educação com os materiais digitais. E o que são esses materiais digitais? Não sei se você já ouviu falar, são as aulas prontas, né? São os PPTs prontos que eles acabam dando para o professor acessar e acabar transferindo essa aula, né? Transmitindo essas aulas para os alunos, já meio que direcionado. Enfim, se eu quero fazer uma síntese da minha aula 1 com a 3, eu já não consigo, porque isso irá atrapalhar uma questão de sistema, uma questão do BI, não sei se você já sabe, que é o novo também. Então, é muito complicado. Tem uma plataforma na escola que chama CMSP. Aí eles têm um aplicativo lá que eles colocam as informações que você quer, aí aparecem os cursos, que são vários, tem negócios, tecnologia, tem várias coisas legais, e que você pode escolher pelo aplicativo mesmo. Aí eles colocam, aí já no que vem já tá tudo formado. em relação às mudanças, eu particularmente não gostei muito. Primeiro porque eles agora estão dando preferência para que os alunos façam as plataformas que o governo está investindo, mas que no lugar os professores deixem de dar suas aulas. Então, por exemplo, algumas aulas a gente não tem o ensino com o professor para poder fazer plataforma para o governo ver que nós estamos fazendo essa plataforma, porque eles estão investindo. Porém, isso não agrega muito na minha vida e nem de muitos alunos, porque a gente quer matérias que caem em vestibulares,
caiam em Enem. Infelizmente, com a plataforma, a gente não consegue ter essa base para que a gente consiga estar preparado para esse tipo de situação. O governo colocou uma disciplina agora que é uma disciplina voltada para preparar para a universidade. E eles trabalham como se fosse um cursinho. Então, eles têm, de fato, eles manuseiam na semana, 3 vezes por semana, eles têm uma aula numa plataforma chamada Me Salva, que é uma plataforma bem completa de cursinho. Agora, é uma aula que é lecionada por um professor de uma área do conhecimento. Por mais que você esteja dando instrumentos para o aluno, né, de aulas online, de exercícios, né, de matemática, física, química, biologia, o professor, ele é um professor de filosofia, ou ele é um professor de português. Então, eu acredito que o novo ensino médio não auxilia na inserção da universidade. Fala galera do Me Salva, começamos mais uma aula de biologia com vocês, professor Brunão, Carlos Tadígado, para que possamos começar essa aula respondendo esta pergunta capciosa que esteja. Essa questão dessa área específica foi lançado também, é muito novo esse projeto, que é o ensino técnico integrado com a formação do ensino médio. O ano passado houve um processo seletivo, eu prestei esse processo seletivo. De acordo com as minhas formações, eu poderia dar aula de hotelaria, mas seria componentes mais voltado para recreação, relação interpessoal, comunicação e escrita. Essas, sim, seriam as matérias que eu poderia dar de acordo. Isso é a primeira ideia, enfim, da Secretaria da Educação, com uma parceria com o Centro Paulo Souza. Só que o que aconteceu com isso? Eles já chamaram, mas não teve procura. Os professores, essas pessoas que prestaram esse concurso, eles iriam receber igual professores, e são polos diferentes. Eles criaram 6 polos, 6 áreas, e essas 6 áreas eram divididas por área. Área da saúde, área da beleza, tinha a parte da hotelaria, tinha o curso de, se eu não me engano, de mecatrônica, enfim. E aí, de acordo com a formação desse professor, viria um professor de fora para fazer a integração para dar essas aulas. E o que está acontecendo? Nós que estamos na rede, estamos recebendo convite para aceitar essas aulas. Então, eles estão fazendo um levantamento por não ter essa demanda. Sou Hugo Silva, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, atualmente, né, presidente. Sou estudante também, sou estudante do Instituto Federal de São Paulo, mas fiz todo o meu ensino médio na rede FATEC, no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro. Hoje moro em São Paulo por conta da tarefa da UBS, mas continuo estudando. Além disso, né, esses cursos não são cursos técnicos, né? Então ainda nem a certificação profissional a escola vai poder oferecer, assim. Acho que para o mercado de trabalho se torna meio indiferente, assim, porque entre eu ir para uma ETEC com um curso técnico de qualidade, que pense a formação do estudante, né, em relação ao mercado de trabalho, em relação à produção de ciência, ou eu ir para uma escola de ensino médio normal e ter um curso ali meio que profissionalizante ou não, eu vou para a ETEC, né? Então, assim, é muito ruim a gente tentar aplicar essa questão de curso técnico e tudo mais na escola hoje sem preparar, né, o que vai ser isso, como é essa certificação, se vai ser técnico, se vai ser profissionalizante, em que momento, em que estrutura. Então, é muito despreparado, assim, é muito ruim. O meu curso que eu quero fazer sobre humanas tem na minha escola, que tem marketing digital, e tem na minha escola. E como outros ensinos tem lá de negócios e de outras coisas, ou pode até ter jornalismo, aí como acaba não tendo na escola, tem que mudar de escola, aí tem até 3 escolas para você escolher, aí tem algumas que são muito longe, algumas que são outras pertas, e você tem que mudar de vaga. Em relação a cursos com nível técnico, isso não é uma verdade, porque não tem o material suficiente para que seja de fato um curso técnico, porque os professores também não têm a formação técnica. O que eu sinto com relação aos alunos, até hoje, eu entro no primeiro ano e vou falar sobre itinerário. Eu fiz a escolha agora em agosto com eles, né, do itinerário do ano que vem. O olho brilha.
Você tem um grande número de alunos que eles ficam querendo falar do futuro, o olho brilha. Nesse primeiro momento, eles acreditam que tudo vai dar certo, que o professor é super formado para aquela disciplina. Outros que já têm alguém da família, que já fazem o novo ensino médio, já são mais resistentes e têm esse olhar para o vestibular, para a entrada no mercado de trabalho e percebe que ele não vai ter filosofia e sociologia em determinado ano, ele não vai ter biologia se ele escolher a área de humanas, e que biologia é importante para ele dentro do vestibular e na formação dele. Então, tanto o aluno que o olhinho brilha, porque começa a pensar na sua disciplina, na sua formação, quanto aquele aluno que entende que às vezes não é tão positivo e contesta, porque ele gosta tanto de humanas quanto de exatas. Ele quer ter o conteúdo de biologia do mesmo jeito que ele tem de sociologia. Então, há os dois pontos. Eu não me sinto motivada, porque, ao meu ver, eles não aplicam o que os alunos necessitam, e sim o que eles querem que a gente precise. Por exemplo, eles aplicam algumas coisas nas escolas, porém, o que mais cai em Enem e vestibular são as matérias mais comuns, história, química, matemática, português, e eles não dão a devida atenção para essas matérias, então os alunos não têm uma base, como eu falei, para que eles se sintam preparados o suficiente e que eles consigam enfrentar o mercado de trabalho. Minha maior dificuldade como docente foi num processo, na verdade, que isso muda dentro da rede, né? Cada escola, mesmo sendo da rede estadual, cada escola tem um planejamento, né? Um plano de trabalho anual específico, e isso diferencia tanto em questão de território, né? Enfim, uma escola numa região mais periférica e uma escola numa região mais centralizada começaram a criar estratégias diferentes. E, no caso, a dificuldade maior como docente em trabalhar os itinerários formativos foi mais por uma questão de formação. A rede, né, Secretaria da Educação nos traz isso e não houve um certo preparo com esse docente, sabe? Uma formação continuada. O novo ensino médio também reduz o papel que o professor cumpre, né? Reduz essa profissão a nada, porque a pessoa passa anos estudando uma coisa e chega na escola pública e vai dar aula de, sei lá, projeto de vida. Então, para o professor também foi muito prejudicial. A gente rodava escolas que tinha professor de história dando aula de pensamento computacional. Que formação que aquele professor de história teve em sistema da informação, ou ciência, ou tecnologia, entende? Isso foi bem ruim, eu acho que foi a parte, assim, que desestimula também, né, o papel do professor, e é muito ruim, porque acaba sobrecarregando também, mentalmente falando, mas também em questão de horários, o professor, né, porque é isso, além de dar aula de história, ele vai ter que dar aula do itinerário formativo que ele nem estudou para isso, então, bem ruim. Cada um tem um tempo diferente para assimilar qualquer novidade. E o professor, ele teve que assimilar que ele é formado em geografia, mas ele vai dar poucas aulas, às vezes, de geografia. Ele vai dar geografia, tecnologia, projeto de vida, geopolítica. E que ele vai ter que estudar o conteúdo de tecnologia, de projeto de vida, que não é a área que ele se especializou, e que geopolítica, tudo bem, é a área que ele se especializou, mas não é o conteúdo que ele está acostumado há muitos anos em dar, né, na sala de aula. Então, esse processo de adaptação, ele não aconteceu muito bem. Foi como se o novo ensino médio tivesse vindo meio que atropelado, não tivesse ouvido muito o professor. É muito comum conversar com um professor e ele ter uma indignação, ele lutar um pouco contra a disciplina, ou tentar na disciplina de itinerário formativo da disciplina dele convencional, que ele é formado, porque naquilo que ele é especialista, e ele argumenta muito bem. Nós temos professores, eles têm o poder de oratória, né? Então, isso há uma resistência muito grande. Somos a principal entidade aí a pautar essa questão do novo ensino médio, porque para nós é um desmonte total da escola pública. É a retirada da perspectiva da juventude poder entrar na universidade, é a retirada da juventude poder ter esperança em se formar mesmo no ensino médio, porque
faz com que a escola não seja atrativa para nós, pelo contrário, faz com que a gente desista da escola pública. Porque é o seguinte, hoje a gente tem uma escola pública no Brasil que infelizmente ainda não tem a estrutura que a gente sonha. Muitas escolas faltam quadro, muitas escolas faltam professor, falta água. Então, a estrutura do Brasil ainda precisa ser maior para que a gente consiga implementar essas novas ferramentas de educação.